Só o Senhor é santo. Então tem esses dois aspectos. Carregamos o nome de Deus, mas também oramos e desejamos que o nome de Deus seja espalhado por todas as nações. A próxima petição, Jesus vai falar: venha o teu reino, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A segunda petição: venha o teu reino. E o que isso quer dizer? O reino de Deus já iniciou aqui, por meio de Jesus, mas ainda não completou, ainda não é o reino eterno. É por isso que quando andamos na rua, encontramos pessoas com fome ainda. Por isso que quando andamos nos locais, encontramos essa desordem social, pessoas que sofrem. Por quê? Porque o reino de Deus ainda não está aqui, de maneira completa, de maneira eterna. Está parcialmente, já iniciou, mas aquilo que é eterno ainda vai se concretizar. Então, quando nós pedimos, venha o teu reino, estamos orando por esse dia, por esse momento onde o Senhor Jesus vai vir, onde todas as coisas que são injustas desaparecerão, onde o Senhor vai olhar para o seu povo, e o Senhor vai governar o seu povo. Precisamos orar isso de maneira constante, o retorno do Senhor, a volta de Jesus. Sabe a dor que sentimos, as lágrimas que derramamos? Apocalipse vai dizer que nesse reino, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, todas. Sabe você sentar com Jesus e Ele falar, sabe cada gota que você derramou? Deixa eu enxugar agora, deixa eu ouvir, deixa eu enxugar dos seus olhos. É orarmos de maneira constante, para que o reino de Deus venha e se estabeleça de uma vez por todas. A vida aqui é muito boa, e temos que desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, mas essa prática de orar por esse reino de Deus, precisa ser algo constante na nossa vida. Eu já encontrei algumas pessoas que dizem, não, mas eu tenho medo de orar para Jesus voltar. Eu sei que Ele vai voltar, mas deixa eu curtir mais um pouco aqui. E é bom, meus irmãos, aproveitar a vida, mas o nosso maior desejo tem que ser esse: venha o teu reino, Senhor, que o Senhor possa voltar, que o Senhor possa estabelecer o seu reino, e aí sim, vamos ser felizes. É isso que Jesus vai falar: venha o teu reino. E olha o que, vou falar só o primeiro nome dele, Tomás, um teólogo antigo, um dos pais da igreja também, vai dizer: pedimos a Deus que governe tão completamente sobre nós, a ponto de desejarmos obedecê-lo de todo o nosso coração. Não é verdade que pedimos isso ao Senhor? Deus nos governe a tal ponto que todo o nosso coração esteja rendido ao Senhor. Oramos, mas é difícil, né? Todo o nosso coração, Deus, 70% ali, às vezes, no máximo, quando eu estou bem, tá bom, né? Não, mas é o que Tomás está dizendo. Nós precisamos orar de tal maneira que nosso coração esteja totalmente rendido ao Senhor. Por isso, a próxima petição está totalmente ligada com essa ideia de o reino de Deus vir, o governo de Deus sobre a terra. Jesus vai falar: seja feita a tua vontade. E talvez aqui seja a mais difícil das petições. Você já parou para pensar que quando você ora por algo e no final você encerra: Deus, que seja feita a tua vontade? Geralmente o nosso coração fala: Deus, eu te falei como é para fazer. É isso aqui que eu desejo, mas seja feita, Senhor, da tua maneira. Não sei se é esse caminho que eu falei, se quiser eu posso falar outro para o Senhor, ou talvez mais uns 3 caminhos. Mas quando oramos para o Senhor fazer a sua vontade, muitas vezes não é agradável aos nossos olhos. Sabe, por exemplo, 2 histórias. A primeira do rei Ezequias. Ele estava acometido de uma doença, e ele ora ao Senhor, para que o Senhor pudesse o curar, para que o Senhor pudesse restaurar a sua saúde. Em Isaías 38 vai dizer que Deus atende a sua oração, que Deus ouviu a sua oração,
e lhe dá mais 15 anos de vida. Imagina, irmãos, se você está lá, velhinho, e você diz, Deus, eu quero viver mais um pouquinho aí. Você pede mais 15 anos e Deus atende. Que coisa boa, que coisa gloriosa. Isso também é a vontade de Deus. Mas a própria Bíblia também nos conta a história de Jó. E se eu perguntar para você, Jó perdeu os filhos, tudo, tinha os amigos reclamando em seu ouvido, a sua própria esposa estava reclamando e mandando ele abandonar o seu Deus. A pressão de fora, a pressão de dentro. Jó ficou enfermo, e uma doença muito severa. E tudo isso foi o quê? A vontade de Deus. De um lado, o Senhor atendendo a oração do rei Ezequias e lhe dando graça para que ele pudesse desfrutar da vida. Mas do outro lado, o seu servo Jó sofrendo e de maneira drástica. O que é isso? A vontade do Senhor. O ponto é que nós precisamos ser realistas quando oramos isso. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Porque isso não é fácil. Quer ver como não é fácil? Olha o que está aqui. Senhor, destrói meus sonhos, caso eles não sejam os teus. Não permita que caminhe longe de ti, nem que para isso o Senhor precise me levar para estar ao teu lado. Senhor, tira-me tudo que afasta meu coração de ti. Não estou mandando você orar não, calma aí. Porque isso é difícil. Quando nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, em outras palavras, estamos falando isso. Aquilo que eu sonho que não está de acordo com a tua vontade, tira, Senhor. Que aquilo que me afasta de ti, retira também, Senhor. Irmãos, será que temos coragem, de fato, de orar isso? Como eu estou dizendo, não é fácil. Não é fácil quando oramos e quando vemos Jesus ensinando isso na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, Senhor. Porque, como eu falei, muitas vezes a vontade do Senhor não é agradável aos nossos olhos. E é um caminho a percorrer, porque não é fácil. Abrir mão de sonhos, abrir mão de algo, para simplesmente o Senhor fazer a sua vontade em nossas vidas. Olha o que Martim Lutero vai dizer sobre isso. Concede-nos graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, para reconhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Muitas vezes a vontade do Senhor é crucificar a nossa, é nos ensinar a abrir mão, a rejeitar, a parar, a repensar, a voltar atrás. E é isso que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu volto à pergunta, será que temos coragem de orar isso? Será que isso é verdade? Enquanto eu estava montando essa aula, a minha oração foi, Senhor, eu quero que isso seja verdade em minha vida. Porque muitas vezes não é. Às vezes é difícil dizer, Deus, eu quero isso, mas faça a sua vontade. Porque eu sei que no final, Ele pode não atender o meu pedido e fazer de maneira totalmente diferente. Mas é isso que Lutero, ao comentar sobre isso, vai dizer, que o Senhor nos conceda graça, irmãos, para suportarmos todas as coisas. Sabe quem entendeu praticamente isso? Paulo, ao escrever e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela enfermidade, pela bonança, pela pobreza, seja qualquer coisa, porque o Senhor me fortalece. Então, quando oramos, seja feita a tua vontade, precisamos ter isso em mente. Às vezes não será a nossa vontade. E eu tenho uma pergunta para fazer agora. O que as 3 primeiras petições têm em comum?
santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que isso tem em comum? O que é que vocês acham? Me ajudem aí. Sei que o churrasco é depois, aí anima depois, né? Mas o que é que tem em comum? Como? A centralidade em Deus. Boa, ganhou um ponto. Vai comer mais carne hoje. Como? O relacionamento com Deus. Mais alguém? Sabemos que o Senhor é quem cuida de nós em todos os sentidos da vida. Nós confiarmos. Submissão e dependência. Exaltação de Deus. Agora engatou, vamos lá, pessoal. Mais alguém? Sabe o que tudo isso tem em comum? É que antes de orarmos pelas nossas petições, de colocarmos aquilo que desejamos diante de Deus, sabe onde tem que estar os nossos olhos e a nossa oração? Primeiro, sobre quem Deus é. Sobre o Senhor que é glorificado. Sobre o Senhor que é exaltado. Isso nos coloca no nosso lugar, de saber que as nossas petições vêm depois. Primeiro é a glória de Deus. Primeiro é a honra do Senhor. E não o que nós desejamos, o que nós estamos aptos a pedir ou prontos em pedir. Não, é isso que Jesus está ensinando. Primeiro temos que olhar para Deus, antes de qualquer coisa. Sabe, orar para que o Senhor espalhe a sua palavra por todo mundo. Orar para que o Senhor seja glorificado em todos os cantos da terra. Orar a Deus. Sim. Exatamente. Essas 3 primeiras petições é proposital de Jesus, como eu falei, para nos colocar no nosso devido lugar. Enxergarmos primeiro quem o Senhor é. Esse Deus que é soberano e que está acima de tudo e de todos. Irmãos, isso precisa estar dentro das nossas orações. Sabe qual hábito você precisa fazer depois disso? Antes de orar, glorifique ao Senhor. Seu nome, quem Ele é, o Senhor soberano que está acima de tudo e de todos. Aí depois, quando você acalmar o seu coração, você pode fazer as suas petições, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, mas antes faça isso, reconheça quem o Senhor é. E aí só então, Jesus nos ensina que agora sim, agora começa aquilo que desejamos, aquilo que podemos pedir ao Senhor. E a primeira petição que Jesus ensina agora, olhando para nós, é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E isso aqui é interessante, e tem 2 maneiras de se entender essa parte. A primeira é que o pão não é meu. Jesus está ensinando que o pão é de quem? Nosso. Em outras palavras, Jesus nos convida a orar para que ninguém do nosso meio tenha necessidade. Ninguém à nossa volta fique sem o pão, sem aquilo que é necessário. Irmãos, uma vez eu ouvi dizer que, e é verdade, não é para todo mundo ter igual, mas é para ninguém ter faltando. Não é para todo mundo ter igual, mas no nosso meio, ninguém pode ter faltando. E é isso que Jesus vai nos convidar agora. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, das mais básicas, e às vezes até as mais complexas. Mas temos que começar orando. Deus, o Senhor é o nosso provedor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição aqui, ela está totalmente linkada com Mateus 6. Quando Jesus vai convidar os discípulos a olhar para os céus e ver que o Senhor cuida das aves, e que elas não guardam em celeiros, mas no outro dia, elas estão alimentadas. É um convite para olhar e saber que Deus é o nosso provedor, que é Ele quem sustenta e quem provê todas as coisas para os seus filhos. Ou você achou que era o seu trabalho? Não, é o Senhor quem Ele colocou no trabalho,
quem te dá condições de levantar e trabalhar. É o Senhor quem te deu inteligência para fazer o seu curso e agora desenvolver isso. É o Senhor, o seu provedor. E Jesus, em Mateus 6, vai dizer que os ímpios se importam com o dia de amanhã, eles se preocupam com o dia de amanhã porque eles não conhecem a Deus. Então eles ficam preocupados, como será daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, será que o Brasil vai estar aí, vai ter fome, o que é que será que vai ter, o que é que será que vai ter? Não sei. A certeza que temos que ter é que o nosso Deus vai estar lá, e que assim como Ele proveu para o seu povo até hoje, Ele vai continuar provendo. Então essa é a nossa oração. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor é o nosso supridor. O outro desejo e a outra petição: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou as nossas ofensas. E aqui não é uma condição, tá? Quero primeiro explicar isso. Se eu perdoar alguém, Deus me perdoa. Não. A salvação de Deus para a nossa vida é uma ação totalmente de Deus. É Deus quem vai até o pecador e salva o pecador. Mas aqui é algo que confirma isso. Os filhos de Deus, quando entendem o tamanho do seu pecado, não há outra desavença qualquer que se compare a isso. A ira de Deus sobre aqueles que estão em pecado. E quando nós entendemos que a obra de Cristo nos salvou, qualquer outra desavença estamos aptos a perdoar. Porque o maior perdão foi o Senhor que nos deu. Então, se alguém, como diz, pisou no seu calo, quando você perdoa, você simplesmente está confirmando isso. Eu perdoo porque Deus me perdoou. E o que eu fiz com Deus foi muito maior do que o que esse irmão fez comigo. Então, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas isso também quebra o nosso orgulho, de achar, não, agora eu não vou perdoar essa pessoa porque ela não merece. Não, quem não merecia o perdão éramos nós. E o Senhor assim nos perdoou. Então, uma prática constante dos filhos de Deus são pessoas que perdoam. E eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Porque muitas vezes dói e machuca. Sabe uma coisa recente? Tempo atrás teve aquela atrocidade na creche. Não vou falar o que aconteceu. Mas teve uma reportagem de um dos pais da criança, onde na reportagem ele falou assim: eu perdoo aquela pessoa. A minha filha tem 10 meses, eu olhei assim, eu disse, rapaz, só obra do Senhor, mas no final é isso que ele está fazendo. É difícil? Eu conseguiria? Não sei. Mas é isso que ele está fazendo. O Senhor me perdoou e por isso eu estou disposto a perdoar. A dizer, eu te perdoo. Irmãos, isso aqui às vezes é tirar um peso das costas. Caminhar em desavença, em brigas, só nos faz perder. Mas quando nós perdoamos, é como se tirássemos um peso das nossas costas e diz, não, irmão, vai, vive a tua vida, eu vou viver a minha, e estamos quites. Então é isso, uma prática dos filhos de Deus, não é só entender que o provedor é Deus, mas que eles se perdoam, e que eles estão aptos a perdoar. Olha o que João Calvino vai dizer sobre isso. Se conservarmos sentimentos de ódio no coração, se planejamos vingança e consideramos qualquer ocasião para causar dano, e mesmo se não tentarmos fazer as pazes com os nossos inimigos, olha o que ele diz, estamos rogando a Deus para que não perdoe os nossos pecados. Como eu falei, não é uma condição, se eu perdoo, Deus me perdoa, mas porque eu sou perdoado pelo Senhor, eu faço isso, é isso que Calvino está dizendo. Não ficamos maquinando no nosso coração, com ódio, vingança, desejando a melhor ocasião para acontecer aquilo. Não. Porque se fizermos isso, estamos rogando ao Senhor, em outras palavras, para que não perdoe os nossos pecados. Mas quando perdoamos, como eu falei, é porque entendemos que o Senhor perdoou os nossos pecados. Depois que eu me casei, vai fazer 7 anos já,
Eu percebi que o casamento é um local bem propício para isso, o perdão constante às vezes. Às vezes é aquilo que Jesus falou, né? 70 vezes 7. E às vezes é o dia todo, todo momento. Mas por quê? Porque nós somos lapidados, moldados. Convivemos com a pessoa de maneira constante. E às vezes eu vou dizer que você diz, temos que ir para a igreja, mas nós, dentro do carro, você para o seu lado, eu para o meu, depois a gente volta para casa, conversa. Mas no casamento, na família, é algo muito comum de ter intrigas, brigas, discussões, porque isso faz parte. Mas também é um local onde nós perdoamos, e de maneira abundante. Porque você não vai viver de uma maneira com o seu esposo, sua esposa, agora, cada um para o seu lado. Não, tem que se consertar. No almoço vai ter que sentar junto, talvez na janta, e em certo momento vai ter que conversar. Isso é só um exemplo daquilo que temos que ter para a vida, para a vida. Como eu falei, no casamento, na família, o perdão é algo constante em nossa vida. E então Jesus faz mais uma petição, nos ensina a fazer. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Deus é o nosso provedor. Nós perdoamos, porque entendemos a obra de Cristo, isso é uma prática. Mas agora Jesus está pedindo para que não nos conduza à tentação e livra-nos do mal. Isso aqui são em duas partes. A primeira, o não nos conduz em tentação, é a ideia de não sermos levados pela tentação. Porque a verdade é que vamos ser tentados. E de diferentes formas, de diferentes proporções. E em tempos de vida, por maneiras diferentes. Às vezes aquilo que você era tão tentado há tempos atrás, hoje você já consegue lidar. Mas sempre vai ter alguma coisa. O que Jesus está nos ensinando é que nós não podemos ser levados pela tentação. Paulo vai dizer, viu a tentação, mete o pé, foge. Então, que nós não podemos ser levados pela tentação. Mas a outra parte é livra-nos do mal. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus está nos convidando a entender que existe o mal no mundo. E o mal no mundo ele é causado por aqueles, nós, e também por Satanás. Satanás é aquele que também pratica o mal no mundo. Então nós estamos a todo momento lutando contra a nossa carne e contra as potestades. Isso é uma realidade na vida cristã. E não podemos ser negligentes contra isso. Satanás, ele atenta os filhos de Deus. Então, a batalha espiritual é real na vida cristã. E nós não podemos negligenciar isso. E às vezes passamos por isso e nem percebemos. Precisamos ter discernimento. Quer ver um exemplo sobre isso? Lucas 22, 31 ao 32. Jesus falando para Pedro, vai dizer, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los, como trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Imagina, Pedro nem sabia disso, mas Satanás pediu para peneirar eles, ou seja, machucar ali. Quando Jesus nos convida a orar, livra-nos do mal, Ele está nos convidando a ter um olhar atento, e que possamos de maneira constante orar a Deus, Senhor, nos livra das ciladas de Satanás, daquilo que Satanás está fazendo e planejando contra a nossa vida, assim como ele tentou contra a vida de Pedro e o Senhor interviu, que precisamos ter um olhar atento, e saber que a todo momento estamos lutando contra a nossa carne, mas também contra as potestades de Satanás, contra ele. Só então, depois de orarmos e entendermos tudo isso, primeira parte, olhando para Deus, e agora fazendo as nossas petições, é que no final termina com uma palavra de louvor. Jesus encerra a oração do Pai Nosso falando, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Existe maneira melhor de terminar a oração? Imagine, se você está passando por um problema, eu não sei se vai ser resolvido, mas eu sei que o Senhor está contigo, porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Se você está com talvez uma doença, eu não sei se o Senhor vai te curar,
mas porque dele é o reino, o poder e a glória, isso precisa trazer consolo e conforto para o seu coração. Isso aqui é um convite para um deleite no Senhor, para descansar o nosso coração incrédulo às vezes, o nosso coração que é insubordinado, para descansar que Deus está atento aos seus filhos, Ele é o Senhor do reino, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a glória. Jesus está convidando a encerrarmos a nossa oração com louvor ao Senhor, confiantes em quem Deus é, não se Ele vai atender ou não a nossa oração, mas sabermos quem o Senhor é. Irmãos, isso traz paz para o nosso coração. Sabe como eu falei? Às vezes o futuro causa medo, as incertezas causam ansiedade, mas eu não sei o futuro, e às vezes eu sofro com ansiedade, mas eu sei que o meu Deus vai estar lá. Isso precisa trazer paz ao meu coração, porque é esse Deus que é o dono de todo o reino, que tem todo o poder e tem toda a glória para todo o sempre. O convite de Jesus, ao entendermos a oração do Pai Nosso, é terminarmos dessa maneira, louvando ao Senhor, bendizendo ao nome do Senhor, e isso trazer paz e alívio e conforto para o nosso coração. Isso trazer paz, alívio e conforto para o nosso coração. A oração do Pai Nosso. E eu coloquei algumas palavras aqui, que está dentro da oração. Pai Nosso, perdoa-nos, não nos deixe cair em tentação, livra-nos. Tem outras, mas o que é que isso tem em comum? Quando você lê tudo isso, o que é que isso diz? Olha, isso aqui está falando só de uma coisa. A nós e não a mim. Boa, está isso mesmo. Sabe o que Jesus está falando? É que a oração do Pai Nosso é uma oração coletiva. É que a vida coletiva, a igreja, a comunidade, é onde nós desfrutamos de maneira exemplar e talvez mais sublime tudo isso que nós vimos. É no coletivo. Olha o que Michael Horton vai dizer sobre isso. A prática pública e coletiva da oração, olha o que ela molda. A nossa devoção privada. Sabe quando nós vemos no culto e louvamos ao Senhor? Isso é didático. Isso molda a nossa maneira de louvar ao Senhor em casa. Quando oramos de maneira coletiva, isso molda nossas orações privadas. Por isso que o Pai não é meu, o pão não é meu, não é um pedido para me livrar, é livra-nos. O Pai Nosso, o pão nosso, o convite de Jesus, não é para que tenhamos uma vida privada diante dos nossos irmãos, mas é que a oração do Pai Nosso, ela seja presente na igreja, na comunidade. Por isso, irmãos, é muito bom orar e ter o seu momento em casa. A Bíblia orienta a fazer isso, mas há algo divino quando nos reunimos. Há algo de maneira extraordinária quando a igreja está reunida, quando louvamos ao Senhor, quando cantamos, quando oramos, quando ouvimos a sua palavra. Há algo que não consigo nem dimensionar o que acontece, mas é algo divino. Sabe quando às vezes a gente vem para o culto e diz, agora é o meu momento, e Deus, vou fechar meus olhos, vou cantar. Não, é o seu momento com os irmãos, para louvar ao Senhor. Sabe, um exercício que você pode fazer, às vezes, olha para o lado, ver a igreja cantando, irmãos participando do louvor, na hora da oração, um orando, outro orando. É isso que a oração do Pai Nosso também nos convida, a vivermos de maneira coletiva. De maneira coletiva, como Michael Horton falou, a prática pública e coletiva da oração muda a nossa devoção privada, muda a maneira como nos relacionamos com Deus. Tem muita coisa para se ver sobre a oração do Pai Nosso, mas como eu falei, olhamos para Deus, pedimos aquilo que desejamos e por final encerramos louvando ao Senhor. Essas três maneiras precisam estar dentro da nossa oração. E para refletirmos um pouco, pensar o que a oração nos ensine agora de maneira mais prática, eu coloquei algumas descrições aqui. Primeiro, o que é a oração? A oração é trabalho.
A oração é um dever e ela é disciplina. Precisamos nos disciplinar em orar. Por isso é trabalho. Precisamos entender esse dever e essa disciplina. A oração também é palavra. Orar é conversar com Deus. Então não é ficar calado. Não, eu vou falar com o Senhor. Entendendo o que a oração do Pai Nosso me ensina. Mas a oração também é equilíbrio. Porque a oração, ela é adoração. Vimos que no início fazemos o quê? Adoramos ao Senhor por quem Ele é. Mas também ela é confissão. Confessamos, pedimos, agradecimento e súplica. Então, o que é a oração? Ela é trabalho, palavra e equilíbrio. E o que a oração requer? O que ela deseja de nós? Primeiro, graça. A oração se faz em nome de Jesus. E como isso? Baseado no Evangelho. É por meio de Cristo que oramos. Como eu falei na aula anterior à passada, antepassada, quando nós falamos no final da nossa oração em nome de Jesus, o significado disso é que entendemos que Jesus é o nosso intermediador, é o nosso mediador, e quando nós terminamos em nome de Jesus, é um pedido: Senhor, intercede por mim, por isso que eu falei, por isso precisamos de graça, em nome de Jesus. Também é temor, é o que ela requer de nós, é o coração envolvido em reverência amorosa. E deixa eu te explicar isso: temor não é ter medo, mas é ter uma reverência amorosa diante do Senhor. Não é, não vou falar com Deus, eu tenho medo, não. O Senhor nos convida a ter temor, sim, mas o temor é uma reverência amorosa. Ele é meu Pai, mas também Ele é meu Senhor. Então a oração requer de nós temor, mas também impotência. Orar é aceitar a nossa própria fragilidade e dependência do Senhor. Como eu falei, eu não sei como vai ser o seu dia amanhã. Isso mostra que você não é autossuficiente. Você não sabe nem se vai estar vivo. Nós não sabemos. No final, dependemos de quem? De Deus. Você está trabalhando, tem segurança? Quem garante que amanhã você não vai ser demitido? Quem garante? Mas isso te traz medo? Não deveria. Porque quem é o seu Deus? Quem é que lhe sustenta? Quem é que lhe sustentou até hoje? É Deus. Então a oração mostra a nossa impotência. Não podemos prever o amanhã, nem tampouco horas daqui a pouco. Somos impotentes. Então precisamos aceitar a nossa fragilidade e que somos totalmente dependentes do Senhor. E o que a oração nos proporciona? Primeiro, uma perspectiva correta. A oração reorienta a sua visão de Deus. Quando nós oramos, e olhe se você não já pensou nisso. Deus, o Senhor já sabe o que eu vou falar, não sabe? A gente já pensou sobre isso, então por que eu preciso falar? Se Deus já sabe, era só falar, amém, em nome de Jesus, o Senhor já sabe, né? É porque o Senhor também quer nos ensinar. Você já se ouviu? Sabe aquele momento que você está angustiado, frustrado, e você está falando coisas que não são verdade, e até que chega um amigo seu e diz, se escuta, grava o que você está falando, e no final me diz se é verdade. Aí você escuta e diz, eita, eu estou numa realidade totalmente diferente, não é verdade. E é isso que a oração faz, ela nos dá uma perspectiva correta, ela reorienta a nossa visão de quem Deus é, e isso o Senhor faz de maneira didática, nos ensinando, ouvindo a nossa oração. Por isso que o Senhor quer que falemos. Mas também ela proporciona força. A oração é a nossa união espiritual com Deus. É por meio da oração que encontramos força. Sabe aqueles momentos, como eu falei, de angústia, de incerteza? Irmãos, dobre o joelho, ora, clama ao Senhor, antes de tentar soluções, de ver, depois você olha maneiras, pede direção ao Senhor, mas clama ao Senhor. A oração fortalece o povo do Senhor, é o momento que vamos conversar, falar, então ela nos dá força, ela nos proporciona força, mas também ela nos proporciona uma realidade espiritual. A oração busca trazer ao coração a percepção da presença de Deus. Ou quando você vai orar, vai dizer, não estou falando com ninguém, são palavras jogadas ao vento. Não.
Geralmente o nosso pensamento precisa estar direcionado para Deus. Sabe quando às vezes a gente fala assim, fecha os teus olhos? Não é ritual, mas é para você se concentrar. Às vezes dá uma desacelerada na mente, né? Já viu aquela pessoa que chega na igreja? Eu já fui assim algumas vezes. Está sentado, corpo presente, mas a mente está vagando. Não, precisamos concentrar, entender que de fato ela traz uma realidade espiritual. Eu vou conversar com Deus. Eu vou falar com o Senhor dos Senhores. Ela nos dá essa percepção da presença de Deus. E deixa eu explicar o que é isso. Não é que você vai se arrepiar ou vai sentir alguma coisa. A percepção é você compreender, entender, ter certeza que a palavra de Deus diz que Ele escuta o seu povo, que o Senhor habita em nós. É ter essa real percepção. Ela traz uma realidade espiritual. E por fim, para onde ela nos leva? Para o autoconhecimento. A oração requer e gera sinceridade. Ou você acha que diante de Deus nós podemos mentir? Não tem como. Ele sabe cada pensamento impuro seu. Cada um. Ele sabe de tudo. Já parou para pensar nisso? Cada pensamento impuro nosso Ele sabe. E diante de Deus não tem como dizer, eu não pensei isso, tá? Não, Ele sabe. Isso dá medo, né? Mas por meio da graça de Jesus, Ele nos perdoou, né? Então ela requer e gera sinceridade, ou seja, não tem como mentir diante do Senhor. É uma ilusão achar que quando chegamos lá, Deus, eu estou bem, todo despedaçado. Não tem como mentir, por isso gera um autoconhecimento. É quando paramos e olhamos e de fato chegamos à conclusão, eu estou assim. Está mal, está ruim. Então gera esse autoconhecimento. Mas também a oração gera confiança. A oração requer e gera confiança serena e firme esperança em Jesus. Ela gera em nós confiança. Sabe quando chegamos a essa conclusão do autoconhecimento e às vezes que está mal, logo em seguida temos confiança em quem? Nós? Não. E que por meio de Cristo, o Senhor nos lavou e nos perdoou. Que por meio do sangue, do sacrifício de Cristo, somos perdoados. E por isso podemos chegar confiantes diante do Senhor. É isso que o autor de Hebreus vai escrever. Por meio do nosso sumo sacerdote, temos confiança em nos achegarmos ao trono da graça. Então a oração nos leva a um momento de confiança também. E também nos leva à rendição. A oração requer e gera a entrega da nossa vida toda em amor a Deus. Em amor a Deus. Ou vamos dizer que esse não é o nosso desejo final. Às vezes é difícil, como eu falei, mas esse não é o nosso desejo. Senhor, guia toda a minha vida. Faz com que eu possa viver uma vida que glorifique ao Senhor. Esse não é o nosso desejo. Esse não é a nossa vontade, ainda que lá guardada, mas no fundo é isso que queremos. Esquecemos às vezes quando saímos, mas é isso. Vez por vez somos lembrados disso. Uma entrega total ao Senhor. Uma vida rendida ao Senhor. É isso que a oração nos leva, a nos conhecermos, termos confiança, que por meio de Cristo podemos nos chegar e no fim, desarmados já, rendidos, Senhor me usa, nos usa, para a glória e louvor do Senhor. O que a oração é, o que ela requer, o que ela proporciona e para onde ela nos leva. É por isso que a oração do Pai Nosso é a oração das orações. Porque Jesus nos instrui e o que Ele nos ensina precisa estar em todas as nossas orações. E quando começarmos a ter uma vida, um hábito, iremos poder desfrutar de tudo isso com o Senhor. Sabe qual é o meu convite para você nessa manhã? Que você seja encorajado a orar
a desfrutar da oração, a criar um hábito. Lembra lá a primeira coisa que eu falei, o que a oração é trabalho, é dever e disciplina. Se você precisa de um alarme, colocar para entender que você tem que orar, bota isso no seu alarme. Aí você bota a descrição lá, parar tudo e orar. Ou às vezes você vai orar, estou indo para o trabalho, eu preciso orar. É trabalho. Se você precisa disso para criar o hábito, faça. Mas faça de uma maneira, sabe, terminou aqui que já coloca. Que às vezes você vai dizer, eu vou fazer depois e depois. Precisamos ter esse hábito. Jesus ensinou para os seus discípulos que eles precisavam orar. E eu tenho uma aplicação final. Ore. Pratique isso. Faça isso. Tenha o seu coração inclinado para isso. Para isso. Nós não cremos que se você orar mais, você vai ser mais íntimo de Deus, mais próximo, mais poderoso. Não é isso. Mas você vai desfrutar mais. Você vai ter um coração talvez mais calmo, sereno, um entendimento, uma percepção melhor, um autoconhecimento melhor, uma confiança no Senhor. Ore, ore. Eu queria convidar para que nós pudéssemos praticar isso, e que a sua oração nesse momento agora seja: Senhor, me ajuda a ter esse hábito. Precisamos pedir ajuda a Deus para orar, porque até esse desejo vem dele. Então, nessa prática final, eu quero orar com vocês, mas clamando ao Senhor: Senhor, como tua igreja, como teu filho, se você é alguém que tem negligenciado a oração, talvez, Senhor, me perdoa, eu não tenho praticado isso. E eu falo de maneira individual, para quem é casado, a oração como casal, os pais com os filhos, tudo isso é belo, e precisamos ter essa prática, de orar, uns pelos outros também. Então eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, como eu falei, para você concentrar em Deus. Se você está com sono, deixa ele aberto aí, não dorme não. Mas feche seus olhos, e lembre que a oração é um autoconhecimento também, e agora você não tem como mentir diante do Senhor. Que você possa ser aquilo que o Senhor já sabe. Fale como que está a sua vida, e peça a Ele ajuda, para que você possa ter o hábito e a vida de oração, e que você possa desfrutar. Amém. Irmãos, essa é uma parte da oração, lembra? Nós temos a nossa vida privada, e agora nós vamos praticar o que a oração do Pai Nosso também nos ensina. Lembra o que a Esther falou? A oração do Pai Nosso é o quê? Coletiva. Então agora, para nós encerrarmos esse momento, eu queria convidar você a orar com alguém, que você talvez não tenha tanto contato aqui na igreja agora, mas orar para que o Senhor fortaleça a vida dessa pessoa em oração. Como eu falei, se existe algo belo nisso, vamos clamar um pela vida do outro, clamar ao Senhor, interceder ao Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar como igreja. Isso é uma prática da igreja coletiva. Eu posso pedir individual, fizemos isso agora, mas temos que ter esse hábito de fortalecer uns aos outros. Então faz isso, troca o lugar aí, vai para um lado, vai para o outro, e ora pelo seu irmão, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, para que a vida dele possa ser uma vida de oração.
Amém. Pode orar, tem até meio-dia que é o almoço. Amém. Amém. Irmãos, tem coisas bonitas de se ver na vida, mas uma delas, talvez uma das mais, é a igreja orando. Isso é muito belo de ver, um irmão fortalecendo o outro. É isso que Jesus também quer nos ensinar. Isso é algo muito belo e bonito. Que possamos sempre ter essa prática de fortalecer um ao outro e clamar ao Senhor.